Mais do que defender os empregos dos brasileiros, o movimento contra a desindustrialização faz história quando junta sindicatos patronais e sindicatos de empregados no mesmo lado da mesa. Dispostos a formatar um plano estratégico de desenvolvimento para o Brasil, o projeto apresenta sugestões e propostas endereçadas ao governo para medidas macroeconômicas, como a redução da taxa de juros e do spread, taxa de câmbio ideal, defesa comercial visando a inversão do atual quadro de invasão de produtos importados, principalmente da Ásia, e outras que visam incentivo aos investimentos produtivos, considerados como indutores do desenvolvimento econômico. O Boletim Conjuntura em Foco, edição de número 18 do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirma que a perda de participação da indústria no PIB brasileiro significa uma desindustrialização precoce da economia. A participação do setor, que era em torno de 27% do PIB nos anos 80, caiu para 16%, com riscos de chegar a preocupantes 15% até o final deste ano. Como consequência direta, temos a redução nas exportações de manufaturados para mercados internacionais e a redução na geração de emprego industrial dentro do país. Hoje, 1/5 de tudo que consumimos já vem de fora. E aí vira um círculo vicioso. Produz-se menos, importa-se mais, gera-se cada vez menos emprego e renda. A partir dessas importantes constatações, representantes de sindicatos patronais e de sindicatos de trabalhadores resolveram juntar-se para apresentar possíveis soluções para um assunto tão importante que, se não for equacionado, poderá levar o Brasil a uma situação muito complicada em futuro próximo. Para entendermos melhor esse movimento contra a desindustrialização, chamado também de grito de alerta, o programa Janelas Inovação e Sustentabilidade de hoje, com o apoio cultural de Savaralto, Faculdades Anglo-Americano, Sempre Bonita e Maria Santa Acessórios, recebe Guiomar Vidor, presidente da CTBRS, Central dos Trabalhadores do Brasil, e Getúlio Fonseca, presidente do CIMEX, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu queria que vocês contassem para os nossos telespectadores um pouco sobre esse movimento, começar com o Guiomar, desse momento histórico para o Rio Grande do Sul, para Caxias, para o Brasil. São muitos estados, muitas cidades envolvidas, muitas entidades, patronais, de empregados, estudantes, querendo essa proposta, esse plano estratégico para o Brasil. Eu queria saber um pouco como isso se construiu. Bem, Rúbia, esse movimento que é denominado Grito de Alerta em Defesa da Produção e do Emprego, ele foi constituído a nível nacional por uma iniciativa nossa, da CTB, das demais centrais sindicais, de setores empresariais a nível nacional. Quem abraçou mais isso foi a ABMAC, que tem ramificações em todos os estados, e ele vamos dizer assim, ele se estruturou a nível de praticamente todo o país. E aqui no Rio Grande do Sul teve uma adesão significativa, particularmente aqui através do Getúlio, através do Carlos, da SIC, nós tivemos uma grande adesão do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, do Leandro, do Assis, e dos outros sindicatos de trabalhadores. Nós tivemos uma adesão significativa, porque nós chegamos a uma conclusão. Não que os trabalhadores deixaram de defender suas propostas, de ter suas perspectivas, de construir as suas alternativas, Nós continuamos defendendo lá no Congresso Nacional a redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário, a luta, na verdade, por políticas públicas cada vez mais intensiva para melhorar a qualidade de vida do povo, porque é isso que nós precisamos, e vamos dar continuidade a isso. O que se coloca aqui nesse momento é efetivamente a sociedade, em seu conjunto, fazer um novo debate. Que tipo de país que nós queremos para o nosso futuro? Se nós olharmos do ponto de vista da perspectiva atual, o que nós observamos ainda? O Brasil é um país que vem se desenvolvendo, que vem crescendo, mesmo diante dessa crise internacional. Algumas medidas que foram adotadas ainda pelo governo Lula, que foram medidas incentivadoras do processo de desenvolvimento do país. Só que isso nós consideramos que não é suficiente.
E existe um setor, principalmente o setor da indústria de transformação, e os trabalhadores que compreendem exatamente isso. Porque hoje, se nós formos ver, o setor especulativo, o setor banqueiro é quem tem os maiores lucros, né? E isso está deixando, na verdade, o Brasil está deixando de se potencializar como um grande país industrializado e que gera empregos de melhor qualidade. De melhor nível, né? De melhor nível e melhor qualidade. Porque então, hoje nós exportamos muitas commodities, isso nos deixou digamos assim, num patamar mais ou menos tranquilo com relação à crise mundial. Mas, como tu dizes, nós precisamos qualificar, né? São produtos, na verdade, que têm pouco valor agregado, né? Se você pegar hoje, o que o Brasil exporta? O minério de ferro, o soja, enfim, são esses produtos que não têm um valor maior agregado, né? Então, nós exportamos o soja, depois importa óleo de soja, importa farelo de soja, e exportamos o minério de ferro para depois importar ele transformado e pagar quantas vezes a mais por isso, né? Então, diante dessa realidade é que nós resolvemos unir essas forças, né? Diante da perspectiva de construir, de fato, um Brasil desenvolvido, porque isso vai interessar as futuras gerações, aos trabalhadores, aos empresários, ao conjunto da sociedade. Nós não podemos ter um país que volte para trás, né, a ser o Brasil colônia que nós éramos no passado, onde aqui nada era permitido ser produzido, tudo que tinha que ser importado. As condições macroeconômicas estão levando o Brasil a esse campo, quer dizer, aquilo que tu falaste na abertura aqui do programa, que é a questão da sobrevalorização da moeda, o spread bancário, que é um absurdo no Brasil. Hoje os nossos juros são os maiores do mundo. O segundo não chega a ser a metade do que é o juro brasileiro em termos reais, a gente fala sempre em termos reais, né? E eu penso, né, Getúlio, que se alguém não tentar dar um basta nisso, vai continuar, porque para quem tá bom, né? A nossa preocupação é a mesma dos trabalhadores. Primeiro, gerar emprego, principalmente aqui em Caxias, onde a indústria de transformação do nosso segmento metal mecânico representa quase 70% da economia local. Então nós temos que, primeiro, gerar novos empregos, qualificar as empresas, para que elas também sejam mais produtivas. Caxias hoje depende basicamente do metal mecânico e nosso salário médio pago na cidade hoje é em torno de R$2.000. Isso é extremamente significante. Então é um cuidado enorme com a economia local. Nós afetaremos toda a parte do comércio, de serviços. Então o que nós queremos? Essa renda que movimenta, né? Cascata, né? O que nós queremos com isso? Que as indústrias sejam cada vez mais fortes, mas gerando emprego, né? Primeiro isso. Depois, que elas tenham condições de investir cada vez mais em competitividade. Isso é tão importante que, se pegarmos a política industrial do Estado do Rio Grande do Sul, que foi lançada há uma semana atrás pelo governador Tarso, toda a indústria tem que investir em produtividade e inovação. E essa inovação, claro que ela é muito tecnológica, né? Ela passa também pelas universidades, né? Pelos cursos técnicos, preparando, né, esse estudante para depois poder ocupar esses cargos. E também, imagino, esse incentivo de criar pesquisadores, doutores, enfim, para que levem essa inovação adiante. Nós não entendemos diferente isso, né? Em maio eu tive a oportunidade de estar com o governador em Seul, nós passamos uma semana lá, e eu acredito, foi o melhor aprendizado tanto para ele quanto para nós, né? As universidades da Coreia, vamos dizer assim, há 50 anos atrás estava destruída com a guerra, em função da guerra com o Japão. Hoje, a Coreia tem um PIB de 50% do PIB brasileiro. A extensão territorial dele é um terço do Rio Grande do Sul. É mínima, a gente olha no mapa e a metade da população brasileira, 48 milhões de habitantes. Metade não, um quarto da população. Então ali o que mostra? Mostra que esse investimento em tecnologia reverte. Agora, eles investiram na educação. É verdade. E essa educação hoje é mantida principalmente pela indústria. Há um acordo muito forte entre indústria e universidade. A indústria mantém a universidade e a universidade devolve para a indústria produtos inovadores e doutores. Não adianta o governo federal fazer um esforço agora, mandar 74 mil estudantes para fora, muitos já estão indo agora,
se nós não tivermos indústria para aplicar esse doutorado que está chegando com cabeças novas. Atrativos, né? Eu imagino, deles quererem voltar também, né? Porque não vamos formar doutores para deixar lá fora, como sempre foi feito. Hoje, na verdade, Getúlio, nos últimos anos, a forma com que o Brasil vem crescendo, hoje nós temos, existe uma falta, né, de engenheiros e técnicos superiores. Algumas escolas e algumas faculdades, universidades se tornaram muito acadêmicas, né? Elas perderam um pouquinho o foco do mercado e às vezes isso me preocupa no sentido de que se não há esse planejamento estratégico do país, né, feito pelas classes interessadas, porque eu penso assim, quando tem os empregados, os representantes das entidades patronais, os estudantes têm que estar junto também, porque eu penso assim, eles serão, né, o segundo momento da mão de obra, das lideranças nós exatamente todas. Pensamos isso, tanto que no nosso movimento aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma participação ativa da UNE, da UBS, a nível nacional. Eu estive lá em São Paulo ontem, aconteceu o ato nacional, tinham quase 100 mil pessoas lá. Os estudantes vieram em passeata, lá do centro de São Paulo até a Assembleia Legislativa. Porque aí muda um pouquinho mais. Então você vai incluindo eles dentro do processo do debate. Do pensar, né? E eu acho que é isso. País, né, eu acho que o grande fato positivo desse movimento, não sei se o Getúlio concorda comigo, é da criação dessa consciência nacional, que ainda nos falta. Essa consciência nacional, esse movimento pela defesa de um país soberano, que tem um projeto de desenvolvimento próprio, que ele esteja acima de tudo, né? Esse projeto de desenvolvimento. Para ser conquistado, né? Porque a partir daí também, isso vai ficar bom para os empresários e vai ficar mais fácil também para os trabalhadores reivindicarem melhores salários, melhores condições de vida e melhor trabalho. Sabe, né? que então essa que é a questão fundamental que nos une nesse momento. Hoje, em função dessa crise mundial, essa crise econômica, agora vamos dizer a segunda perna do W, a Europa, o que está apontando assim, a dificuldade dela sair da crise é exatamente essa falta de personalidade como país. Tá? De projeto de país, né? Projeto de país. Eles deixaram de vestir a camiseta do país. Que eu acho o orgulho do país. Quando o Heinen falou naquela reunião que estavam todas essas entidades, muitas entidades representativas, pensando num projeto para o Brasil, eu até respirei fundo, porque eu digo, poxa, finalmente, né? Porque não adianta esse projeto vir dos burocratas, né? Ele tem que vir justamente da sociedade civil organizada, seja ela em que ponto for. Mas nós vamos ter que dar uma pausinha agora para os nossos apoiadores e voltamos rapidinho para continuar esse assunto que está muito interessante. Um novo conceito em moda espera por você. Na Sempre Bonita, o atendimento é personalizado, ambiente amplo e confortável. Especializada em lingerie e underwear masculina, a Sempre Bonita tem as melhores marcas em moda feminina. Condições de pagamento facilitadas. A Sempre Bonita espera por você. Rua Dante Pelizari, 1554, bairro Panassolo. Trabalhar com música eletrônica e trocar energia com a galera faz parte do meu dia, mas principalmente da minha noite. Eu sou o DJ Léo Z, eu sou o Mais Ângulo. Fazer uma análise geopolítica e estratégica e celebrar acordos em relações internacionais é um pouco do que eu aprendo em sala de aula. Eu sou André Segala, eu sou Mais Ângulo. Inscreva-se pelo site e escolha o dia e a hora da sua prova. Ingresso por transferência com 35% de desconto. Eu sou Mais Ângulo e só falta você. Nós encerramos o primeiro bloco do programa de hoje, que trata de desindustrialização, quer dizer, do movimento contra a desindustrialização do Brasil, falando num projeto de país, que é um momento que as pessoas estão se sentindo impelidas a pensar que Brasil, que país nós queremos, para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, enfim, que tipo de país nós queremos construir daqui para frente. Isso é um momento muito significativo, que está juntando as pessoas em torno de uma mesma mesa. Esse projeto de desindustrialização, ele fala da indústria, mas ele tem um conceito muito maior, né, Getúlio? Que eu acho que tu vinhas colocando, antes de nós encerrarmos o bloco, que ele traz as pessoas para pensarem nessa consciência de nação, que nós, de fato, temos uma herança de Brasil,